Caríssimos irmãos e irmãs, chegou mais um Natal, momento de festa. Alguns que esperam ansiosamente, por essa data, porque sentem um calor de família. Parece que nós nos tornamos um pouco melhores, Eu já vi outros com trauma, porque perderam seus entes queridos e não gostam desse momento, porque lembram daquele momento familiar que não tem mais, Essa vida não passa rápido. Onde a minha avó, a vida inteira, desde moleque, eu passava o Natal na casa da minha avó, em Firminópolis. A vida inteira, então, todo o Natal. Aí morreu meu avô, depois morreu minha avó. Logo depois, vender a casa, ele passou o trator e construiu um supermercado, meio que mini atacadista, não sei como é que é aquilo lá. Então hoje eu passo ali e me dá um choque, Imagina, foram anos e anos e anos, e de repente, nem aquele local que nós nos reunimos existe mais. Acabou. Passou. Algumas pessoas ficam no passado, Eu já vi tantas pessoas, quando chega na idade mais avançada, 80, 90 anos, você senta com ele e fica contando, eu é que fiz isso. Quando era aqui de Iporá, eu ajudei a fundar tal coisa. Não consegue, parece que não preparou a vida para aquilo que o menino Jesus veio nos dar. Abrir a esperança, a verdadeira porta da esperança, que é a porta do céu, Esse menino, que era antes só puro Deus, o Senhor de todas as coisas, se humilha a um ponto de se tornar um ser humano, que é todo limitado, com seus dor, limitações, e ainda passa por humilhação de não achar nenhum local para nascer. O amor não foi amado desde o princípio. E os primeiros 3 séculos da igreja foram perseguições atrás de perseguições. Tanto é que a gente, vira e mexe, a gente está celebrando, quem é de missa diária, papas mártires, não é? Damas, ou tantos papas mártires, vários papas mártires. Quase todos os papas foram mártires. Uma coisa que hoje a gente pensa, nossa, matar o papa, que coisa. Só que existe uma profecia que ela começa a se cumprir agora, que nos últimos séculos a igreja caminha para o Calvário, como a igreja não é o corpo de Cristo? A cabeça não foi para o Calvário? Existe cabeça sem corpo? Então nós também caminhamos para o Calvário. Eu fico assim, não é que eu já tive algumas críticas assim, padre, mas fala um pouco também só de alegria, O problema é que não tem como desvincular a nossa alegria da cruz. Eu já meditei sobre isso. Não tem jeito, sabe por quê? Porque senão você se ilude por um tempo e logo depois perde essa alegria. E o intuito do cristão é não perder a alegria quando você estiver passando por problemas, por perdas. Esse é o intuito do cristão. Não adianta eu querer iludir vocês por um tempo. Ali, Jesus já nasceu numa situação dramática. E quem estava perto dele, que são os reis magos, foram perseguidos por Herodes porque não voltaram. José e Maria tiveram que fugir para o Egito, porque Herodes mandou matar todas as crianças naquela idade, até 2 anos de idade. Quando Jesus entra na nossa vida, já começa a batalha. Nós vivemos batalhas contínuas. Tivemos aí momentos aqui no Brasil, Nós nunca tivemos um momento muito dramático, como tiveram outros países, mesmo até o México, na guerra cristeira, perseguição aos cristãos, que os padres tiveram que pegar em armas, até os adolescentes. São José Santos Rios, Ele era um dos cristeiros, se transformou num mártir santo da igreja. Mas estamos caminhando para isso, e eu digo para vocês, eu não quero ser dramático, mas não tem. Esse Natal não é igual aos outros natais.
Não é. Não se iludam, nós estamos numa guerra. E eu estou vendo muitos soldados dormindo. Está passando de hora de acordarmos. Nós já entramos numa guerra. Alguns vão morrer como orgia na água quente, não é isso? Quando você coloca gia e vai esquentando a água, ela não vai... Poucos estão pegando a espada para lutar pela nossa fé. O Brasil passa por uma crise nunca existiu antes na história. Não se tem mais segurança jurídica. Agora, recentemente, o Ministério Público pedindo para não se rezar Pai Nosso nas escolas, vocês viram isso? E aí? Aí você lê e acha que isso não vai acontecer. Quem vai te dar segurança? Aqueles tiranos que estão lá hoje destruindo a Constituição? Que querem matar criança no ventre o tempo inteiro colocando lá pautas de aborto? Eles vão salvar a gente? Não se iludam. Os seus filhos, vira e mexe, em todas as escolas de Porá, exemplo de cartilha de ideologia de gênero, que é a coisa maior absurda do mundo. Já tem uma que, se Deus quiser, não vai entrar, mas disse que se entrar no governo, vai criminalizar quem fala ideologia de gênero. Coitado do padre Pablo. Em fevereiro deve estar na cadeia. E vocês acham isso normal? E não pensem que isso não acontece. Isso já acontece na Suécia, na Finlândia. Finlândia nem tanto. Na Noruega, na Dinamarca. Se uma pessoa sente que foi acuada por alguma palavra, ela pode entrar. Aliás, se o filho acha que o pai está sendo muito violento, por exemplo, falando que vai para o inferno, se não fizer o que Deus quer, ele pode perder a guarda, o pai pode ser preso. Nós estamos agora num divisor de águas. Esse Natal não é o Natal dos outros anos. Existem muitos guerreiros lutando, dia e noite, mas outros dormindo, e outros rindo, como acontecia na Arca de Noé, né? Que louco esse Noé, que louco. Mas chega um ponto que a arca fechou a porta, e ninguém mais pôde entrar. Nós estamos vivendo ainda o tempo da misericórdia. Eu não estou querendo ser chato quando eu digo, tem que vir à missa de Natal, tem que vir à missa aos domingos, vai para o inferno. É porque se você não faz nem isso, você nunca vai ser capaz de dar a vida por Jesus. E daqui para frente, cada vez mais, para viver a fé, você tem que lutar e perder a vida, se for o caso. Antes perder a vida do que a liberdade. Não é assim que dizem? Um homem que não é livre, não é homem. É um animal, uma vaca, um cavalo, boi. Você põe um cabresto e faz dele o que quer. Acabou de sair um livro agora. Quem quiser comprar depois, chama-se Fuga do Inferno. De um testemunho de campo de concentração na Alemanha, em Polônia, atual, na China. Existem 3 milhões mais ou menos de chineses agora num campo de concentração, sendo torturados até o último instante da morte. Inclusive deve ter vários bispos. A grande maioria dos bispos da China são presos. E eu ouço de vez em quando alguém assim, poxa, eu admiro a China. País que... Admiro o quê? O país mais destruidor de valores. Eu tenho vários amigos que eu morei com chineses. Quando eu cheguei em Roma para estudar, um falava assim, reza para o meu bispo, 12 anos de prisão. Reza para o meu bispo, 15 anos de prisão. Reza para o meu bispo, 18 anos de prisão. Nós precisamos acordar. Nós nunca vivemos o que estamos vivendo no Brasil. Nunca. Um monte de gente sendo preso, sem qualquer tipo de processo. E tem gente que acha normal, porque não é você. Amanhã é você, seu filho, é o pai de família. Você não tem para onde recorrer. Você não foi nem julgado. Simplesmente manda prender.
Nunca imaginava isso no Brasil. A primeira leitura fala que Jesus tira o peso das costas. Mas se nós não acordarmos e aprender que nós somos guerreiros, que precisamos lutar. Quando alguns que estão aqui me fizeram lembrar, é uma guerra que ataca para todos os lados. Quantos pais, já vi alguns que estão aqui, que às vezes chegam em mim e dizem: minha filha está sendo assediada pela internet com 5, 6 anos. Minha filha está dizendo que não gosta disso, daquilo, de um homem, de mulher, com 7, 8 anos. Quem está colocando isso na cabeça dos seus filhos? Quem? O demônio, através de alguém. Se você não acordar e não batalhar, você vai perder sua família. Esse menino Jesus está aqui para dividir um grupo que luta e um grupo que não luta. Ah, padre, mas o que eu posso fazer? Só tirar o TikTok, tirar a internet? Não. Também. Rezar. Rezar muito. Quando você entra numa guerra, você pode parar de guerrear? Você vai levar tiro. Eu vejo muito gente que é católico e que faz assim, faz uma novena, não, chega no Natal, faz uma novena, enorme, tal, junta tal, às vezes faz uma caridade, sexta, depois chega janeiro, vai para a praia, né, para Caldas Novas, e volta uma plasta. Se não reza nem para comer. Você vai apanhar, né? Se você não combater o tempo inteiro, mas o que eu faço? Reza em Caldas Novas, reza o rosário, aumenta, né? Faz jejum também, até quando está viajando, por que não? Quantas vezes já fiz jejum, até quando eu estava em all inclusive? Por que não? Às vezes tem até mais força. Você não pode parar de combater. Nós estamos numa guerra. E todas as vezes que você baixa as armas, o demônio entra e ataca em todos os âmbitos da sua família. Por outro lado, para não ser só o pessimista da coisa, por outro lado, aquelas pessoas que eu vejo que estão aqui no nosso meio, que aprenderam a apaixonar-se por Jesus e estão combatendo, estão felizes, mesmo com as dificuldades, mesmo com os problemas, estão felizes na dor. Essa é a chave que esse menino veio trazer para nós. Esse menino veio mudar a concepção de vida, o olhar da fé, muda tudo, muda. Aquilo que parece que é impossível de tirar uma alegria, se torna fonte de alegria. A dor, por exemplo. Podemos dar sentido a tudo, né? Esse menino, a kenosis dele, de um Deus que se faz quase nada, quando você se junta a ele, ele faz nós que não somos nada, quase semideuses, já agora nesse mundo. Suportando as dificuldades. Quantas e quantas vezes, às vezes a gente é perseguido pela verdade, mas é muito interessante, com o tempo, parece que aquela perseguição faz você depois ter mais força e mais respeito, desde que você esteja na verdade, claro, né? Se você for perseguido por um erro grave, não. Mas quando você é perseguido por Jesus, parece que aquilo te move mais. E quantas pessoas deixam de falar de Cristo, deixam de testemunhar Jesus, para não ser mal falado, para não ter problema com o patrão que é ateu, para não ter problema com seus amigos, se omitem, tem vergonha de ficar entrando no assunto.
Aqueles que tiverem, né, que não me defenderem na frente dos homens, eu não defenderei também, disse Jesus. Não estou falando que vocês também têm que ficar brigando com tudo quanto é coisa que aparece. Mas vocês têm que lutar. Não pode ser cristão mais ou menos. Ano que vem, eu quero receber mais testemunhos como eu recebi de gente que se sente feliz por Jesus mesmo, só por Ele, sem que tenha acontecido nada de exterior. Só por Cristo, só por amá-lo. No meio da guerra. Nós estamos em guerra. Estamos em guerra. Não se esqueçam disso. Principalmente vocês pais. Principalmente vocês. As crianças estão sendo atacadas em todos os âmbitos. Desde Disney World. Vocês viram na Disney? Tudo sendo usado. Desenhos, escola. E muitos estão dormindo, né? Esse menino, mesmo frágil, no Natal, é capaz de fazer covardes, grandes homens. Muitos homens fortes, corajosos. Mulheres de fibra. Mulheres, a capacidade de converter a família de vocês. Não tem problema trabalhar fora, trabalha fora. Mas não percam esse poder que vocês têm em casa, de levar menino Jesus para o seu filho, para o seu marido. Geralmente o homem é meio tapado. Desculpa, eu também sou homem. Chega do trabalho cego, querendo matar 2, 3. É a mulher que vai falar assim, vem cá meu bem. Olha esse outro aspecto da vida. Ah, tem também, né? Tem coisas boas. Sim, vamos rezar. Olha seus filhos. É a mulher que tem essa capacidade. Não percam esse poder de levar seu filho para Jesus, seu marido. A mulher tem um poder extraordinário. E se você acha que está difícil, que não está tendo resposta, pelo menos aumente a sua oração. Sacrifica, faz jejum e continua rezando. Continua rezando. Eu tenho certeza que você já venceu, aliás. Porque Cristo venceu a morte. Esse aqui, imagina que Deus se faz tão pequeno, se humilha tanto por amor a nós. Ele nos ama tanto, já provou com essa kenosis e mais ainda com aquela. Nós não precisamos mais ter dúvida do amor de Deus. E Ele controla tudo. A única coisa que Ele precisa é de pessoas humildes, que reconhecem que depende dEle para tudo, e que sejam soldados. Eu quero pedir para Jesus hoje, que aqui hoje, saiam soldados. Que Deus me dê a graça também de ser um soldado. Eu ainda sou meio fraco. Eu falo para Jesus assim, Senhor, se me atacar, vê se põe para não errar direito, né? Acertar direitinho. Ainda estou com esse medo ainda de errar e ficar mais ou menos, né? Mas lutar pela verdade, pela liberdade, pelo amor, pela pureza das crianças. Não deixar tocar as crianças. Não deixem tocar as crianças. É o último ataque do demônio. Não deixem tocar as crianças. Não deixem tocar as crianças. Não existe mais ambiente confiável. Não existe. Nós tivemos um exemplo até dentro da igreja, não foi? Por isso tem que estar de olho. Se vocês falam, mas na igreja não acontece, né? Me falaram uma vez, fala a segunda vez. Na terceira vez, ele estava limpando a mão da criança na torneira. Eu falei, mas ele machucou? Não. Eu falei, chama esse caboclinho aqui. Eu disse, você estava limpando a mão da menina? É, porque você está achando que eu sou otário? Você acha que eu sou burro? Ficou calado, né?
A partir de hoje, você está sendo vigiado 24 horas aqui dentro. Mas isso é um dos exemplos. Um dos. Nem a escola hoje é confiável, muito menos, porque está vindo tudo pronto. E aí vem gente, não padre, estava lá, eu tenho que ensinar o que está lá. Ah, se você fizer isso, desviar uma criança, é melhor amarrar uma pedra no pescoço, professores que fazem isso, e se jogar. Disse quem diz Jesus, escandalizar quer dizer desviar do caminho. Se você sexualiza precoce uma criança, é melhor amarrar uma pedra no pescoço. Está ouvindo? E se jogar. Repito, esse Natal não é igual aos outros natais. Deu para entender já ou não? Vocês vão sair daqui agora com a cabeça erguida, com a espada na mão e dizer, nos meus filhos ninguém toca. Não estou falando tanto de vocês marmanjos, não, porque vocês se viram. Estou falando das crianças. Eu precisamos de soldados para morrer pelas crianças. E eu digo, eu atendo centenas de mulheres, também homens na infância, que foram abusados pela família, por amigos. Pais, quando a criança falar para você, ou tiver medo de alguém, acredita na sua criança. Acredita nela. O último ataque é o menino Jesus. O último ataque do demônio é ele. Frágil, pequenino, não tem ninguém por ele. Mais ainda no ventre, quando começam a arrancar as perninhas dentro do ventre da mãe, você já viu o ultrassom? Que ele puxa a perninha enquanto estão sugando parte a parte da criança. E tem cristãos que dizem que isso é opção. Desde quando assassinar uma criança inocente é opção? Desde quando? Arranca os pés, as pernas, parte do tronco. Não tem ninguém por eles. Ninguém. Tanto é que além de pecado mortal, é excomunhão late sententia. Quando alguém fala assim, padre, larga de brigar, porque o fim do mundo é assim mesmo. Aí eu penso assim, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Aí eu penso, aí vem no meu coração, e as crianças? E as crianças que vão se perder? Você vai ficar quieto? E as crianças que estão sendo desviadas? Vocês acham justo? Bem, com essa provocação, nós vamos colocar o menino Jesus lá na manjedoura. E vocês vão meditar sobre isso. Nós precisamos de soldados, Jesus. Eu quero que o Senhor... É estranho chamar o menino Jesus de Senhor, né? Eu quero que o Senhor, meu Senhor, crie soldados. Como foi São José. Eu acho que é um bom patrono dos soldados, né? Uma coisa que eu tenho aumentado muito é a minha oração a São José. Eu já te falei que todo mundo que vai lá em casa eu mando rezar para mim. E ultimamente todo mundo fala assim, eu vejo São José perto de você, né? Vejo São José na sua paróquia. Porque ele foi o guardião primeiro dessa criança. Se não fosse ele, né? Para pegá-la, mesmo ainda com aquela confusão, né? Imagina uma criança que nasceu do Espírito Santo, isso não era comum. Ir para o Egito, sem nada, imagina o que eles comiam. Às vezes a gente pensa assim, quantos quilômetros eles caminharam no deserto, chegando lá sem nenhuma perspectiva. Isso é ser soldado. Isso é ser soldado.
Nós não podemos deixar tocar nas nossas crianças. Todos os projetos de lei visam elas. Aborto, ideologia de gênero, sexualização precoce, tudo é para elas. É o ataque final do demônio. E hoje, com esse menino Jesus na mão, eu vou exorcizar esse país desses demônios. Esse país vai ser um país diferente. Aqui eles não vão tocar nas nossas crianças, nem que nós tenhamos que morrer por elas. Não vão tocar nas nossas crianças. Nesse momento, enquanto eu caminho para levar o menino Jesus à manjedoura, vocês vão pedir para Jesus que esse país seja lavado com o sangue dele na cruz e com a humildade do menino Jesus, para que seja uma terra santa, para que nossas crianças aprendam a virtude, sejam protegidas de todo tipo de violência e possam um dia, assim como nós, ter a possibilidade de ter um encontro pessoal com Jesus.